Olá, meus amigos! Que alegria, que gostoso poder falar com vocês, voltar a apresentar o programa Frente a Frente com o Bernardo. Isso é muito emocionante. Quem vive e dedica a sua vida a esse programa, a essa troca de informação que nós temos, é tudo de bom. Gente, nós vamos começar. Hoje vocês vão ter a informação de muita coisa que vocês não conhecem na área trabalhista. Vocês sabiam que vocês podem processar a empresa ou o patrão? Agora menos, porque antes era mais. Agora você tem que provar antes de falar. Nós vamos falar isso com um especialista, um super advogado. Vale a pena vocês ouvirem, o Dr. Paulo César Fontana Júnior. É ele mesmo que eu estou falando. É o advogado trabalhista. Então, posso pedir uma coisa para vocês? Posso? Larga a agulha de crochê, agulha de tricô, pega o celular, desliga, põe dentro do micro-ondas e liga, que assim vocês não ficam ligados, porque agora nós vamos começar. É uma entrevista que vocês vão gostar. Falei? Outra vez? Obrigado por vocês estarem juntos. Gente, vamos começar o programa? Vamos deixar de brincadeira? Dr. Paulo, seja muito bem-vindo. É uma alegria muito grande lhe receber em estúdio, poder sugar um pouco do seu conhecimento, passar para esse público maravilhoso que nós temos, que nos assiste dioturnamente. Muito obrigado pela sua presença. Se quiser falar algumas palavras, se apresentar. Primeiramente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É uma alegria imensa. Foi um convite que eu recebi com muita alegria e é uma oportunidade muito boa de estar aqui. Então, nós temos um assunto muito interessante. É um assunto que, mesmo eu sendo advogado, eu não sou da área trabalhista, eu sou criminalista. E é muito legal, porque eu tenho dúvidas também de como gerir, o que eu posso pedir, o que eu não posso pedir, porque hoje parece que a Justiça do Trabalho está mais séria, acabou aquela coisa palhaçada, que o cara trabalhava 3 meses, pedia 1.000 horas extras de horas extras, 1.000 horas de horas extras em 3 meses. Parece que agora foi discriminado a coisa, tem que ser séria a Justiça do Trabalho. Com certeza, Bernardo. Acredito que para discorrer sobre esse tema levariam horas e mais horas. Mas no tempo que nós temos, eu acho muito importante ressaltar que essa reforma trouxe pontos que levam as pessoas a analisarem de uma forma mais crítica a necessidade de propor uma reclamação trabalhista. Dessa forma, eu acredito que diminuiu o processo do vai que cola. Hoje em dia existe um critério e uma análise mais profunda no caso a caso, antes de se adentrar com uma reclamação trabalhista. Isso por conta da teoria da sucumbência. Agora o empregado, caso ele perca algum pedido, ele paga a sucumbência ao advogado da parte vencedora. Isso era uma coisa que não existia antigamente e hoje está no texto da CLT, bem como as perícias. Por exemplo, uma perícia de insalubridade, uma perícia de periculosidade, uma perícia médica. Hoje o empregado que perde esses pedidos, ele paga esses honorários. Ele tem que pagar. As custas processuais, isso é um assunto diferente dos honorários sucumbenciais, um assunto diferente dos honorários periciais. As custas, existe um critério em que o empregado que recebe até 40% do teto do regime geral de previdência, ele não paga custas, basta uma simples declaração de hipossuficiência. Mas o empregado que recebe acima desses 40%, ele já corre um risco muito grande de pagar as custas no processo. Mas, claro, a reforma traz pontos muito, muito novos. É uma reforma, né? É uma reforma. Responde uma coisa. Mesmo uma empresa bem intencionada que procura cumprir com suas obrigações, o que leva ela a ser processada pelo empregado? Bernardo, veja bem, essa pergunta, eu acredito que eu poderia responder você de duas formas. Com a ponta do iceberg ou com a base do iceberg. A ponta do iceberg, nós estaríamos conversando sobre horas extras, sobre verbas rescisórias,
sobre um adicional de periculosidade, uma diferença de comissão. Mas isso é a ponta que sai do mar. A base do que leva uma empresa a ser processada na Justiça do Trabalho, Bernardo, eu acredito que ela se resuma em duas coisas, que se o empresário, o empregador, tiver esses cuidados, ele diminui muito as chances dele sofrer um processo trabalhista. A primeira coisa delas é a organização. Hoje, não estou chamando ninguém de desorganizado. Não é. Nós estamos falando no teórico. Mas nós temos que admitir que nós estamos no país de notas, com a nota da desorganização. Nós somos um país que deixa para declarar imposto de renda na última semana, no último dia. Ou no último dia, né? quando não no último dia. O país que, após 2, 3 anos da Copa do Mundo, ainda tem obras paradas em andamento, porque as obras não foram concluídas. Então, nós somos um país com a nota da desorganização e nós temos que admitir isso. O segundo motivo, eu acredito que seja a má assessoria. A maioria das pequenas, das médias empresas, hoje estão assessoradas por um contador que presta assistência trabalhista, previdenciária, tributária, comercial, civil, família. A maioria das vezes não tem conhecimento nenhum. Sem conhecimento, Bernardo. E com o contador, o contador é uma função, é um trabalho indispensável para qualquer empresa, dentro da função da contadoria, dentro da função da contabilidade, aliás. Mas você exigir que o contador seja um milagroso, um milagreiro, a coisa acaba... Ele tem que ser advogado, ele Exato. tem que ser tributarista, ele tem que ser tudo. Exato. O direito não é para aventureiros, Bernardo. Isso é fato. É fato. Me fala uma coisa. Esses cuidados que uma empresa tem que ter, de contador, de assessoria, não sei o quê, você acha que uma empresa de pequeno porte ou de médio porte consegue arcar com toda essa despesa? Ou está acima da capacidade? Por isso que ele força tanto o contador a responder. Essa é uma ótima pergunta, Bernardo, porque hoje existe o pensamento que uma assessoria jurídica é um serviço caro, é um serviço inacessível para o pequeno empresário que tem ali 2, 5 empregados. Mas não é. Hoje nós temos pacotes no mercado que variam muito os preços. Você diz do quê? De contabilidade, de advocacia? De assessoria jurídica. De assessoria jurídica. Porque muitos empresários, pequenos e médios empresários, enxergam a assessoria jurídica como água não. Isso é para empresa grande. Eu me viro aqui com o meu contador. Muito mais para o pequeno empresário. Não é. É mais para o pequeno empresário, porque investir em planejamento jurídico, investir em assessoria jurídica é investimento, não é despesa, Bernardo. Você, pessoalmente, você acredita com todas essas notícias, com essas reformas, esse blá 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 que vem, inclusive do presidente eleito, tudo. Você acredita que vai acabar os seus trabalhos? Uma pergunta difícil de responder. Esse é uma pergunta difícil, porque é um assunto polêmico. Bastante. A Justiça do Trabalho, ela é muito criticada. Fala-se muito sobre acabar com a Justiça do Trabalho, mas eu acredito que nós temos que ter em mente que a Justiça do Trabalho, hoje, é uma justiça especializada extremamente necessária no nosso país. Se nós compararmos os nossos dados dos motivos dos nossos processos trabalhistas, como, por exemplo, processos trabalhistas que existem na França, processos trabalhistas que existem no Japão, porque esse é um discurso comum de ouvir, mas no Japão só existem 20 processos trabalhistas que dão entrada por mês, no Brasil é 10 mil por mês, mas como isso? Mas se você analisar o motivo do processo trabalhista do Japão, da França, você vai ver ali que se tratam de acidentes de trabalho, que se tratam de verbas complexas. Aqui no Brasil, infelizmente,
ainda existe o trabalhador que não recebe direitos básicos, que é uma verba rescisória, é a hora extra pelo trabalho extraordinário realizado, é 13º, é férias, Bernardo. Hoje, no dia a dia na Justiça do Trabalho, nós ainda vemos muitas demandas acerca de direitos básicos, de verbas básicas, que não são pagos por espontaneidade do empregador. Por isso, eu acho que hoje a Justiça do Trabalho ela é necessária e ela está muito longe de acabar. E nós temos que pensar na Justiça do Trabalho, na existência da Justiça do Trabalho, até no sentido, qual é a sociedade que nós queremos para o Brasil? Uma sociedade de acidentados, de pessoas sem garantias de direitos básicos, ou uma sociedade que promove proteção às pessoas que estão mais vulneráveis? Eu acho que nós temos que pensar nesse sentido acerca da Justiça do Trabalho. Portanto, hoje eu acho que ela está muito longe de acabar e é impensável que a Justiça do Trabalho acabe. Eu, pessoalmente, como eu morei nos Estados Unidos, eu acompanhei muito as leis dos Estados Unidos. Eu acho que eles estão muito diferentes da gente e muito mais adiantados. Não sei se você sabe, nos Estados Unidos não existe justiça do trabalho. Sim, é uma justiça comum que julga, né? Você faz um contrato, porque eu vou te dizer por que eu acho que eles estão melhor que a gente. Eu acho, meu ponto de vista não é o ponto de vista legal, é subjetivo. O Brasil, infelizmente, o trabalhador ele trabalha 6 meses e já quer ser mandado embora para pegar o salário de desemprego, pegar isso, pegar aquilo. Nos Estados Unidos, quando você é contratado por uma empresa, você veste a camisa da empresa. Você vai se dedicar para não perder o emprego. Porque se você perder emprego, vai ser difícil você arrumar um segundo. E se você perder o segundo, você não vai arrumar mais emprego formal. Porque é uma cultura diferente. É obrigado. Eu acho que o empregado, por exemplo, quando ele não tem esse excesso de proteção, ele é mais dedicado à empresa. Ele veste a camisa, ele quer subir na empresa, porque o caminho para ele é aquela empresa. Entendi. Porque nos Estados Unidos não é como aqui, você vai daqui na esquina, você arruma um outro emprego, é difícil você arrumar. Eu estou te falando, é uma coisa impressionante, eu não acreditei quando eu vi. Terceiro emprego, dificilmente você vai arrumar outra empresa. Só você provar que a empresa quebrou, porque se você está no terceiro emprego, você não presta como funcionário. Significa que você não é um funcionário diligente. Não, você não presta. Então ninguém te contrata. Ninguém fala isso para você. Mas você vai lá, qualquer coisa nós te chamamos. Qualquer coisa nós te chamamos. Mas a verdade, raiz do problema, é justamente porque não para emprego. E o americano acha isso fundamental. As pessoas, a grande parte dos funcionários, trabalham numa empresa a vida toda. Ele se aposenta naquela empresa. O que acontece? Ele tem benefícios e a empresa cresce por causa da dedicação. Porque você pega um empregado que se dedica, que ele procura fazer as coisas bem feitas, ele é muito melhor empregado, ele evita quebrar máquina, tudo, porque ele precisa daquele emprego. Lá você faz um contrato escrito, prevendo todos os teus direitos, suas obrigações, tudo. Se eu, por exemplo, deixo de te pagar, é justiça comum. É uma ação de cobrança. Sim. Agora, eu acho que no Brasil, em alguns países, tem esse excesso de proteção ao funcionário, que eu acho isso muito ruim. Eu concordo plenamente com tudo que você disse, em gênero, número e grau. Porque isso ainda traz para a nossa conversa uma outra questão do Brasil, que é a carga tributária. Demais da conta. Nos Estados Unidos, se por um lado existe essa cultura do trabalhador vestir a camisa, do trabalhador ser diligente e querer que o crescimento da empresa para o crescimento pessoal dele, a carga tributária dos Estados Unidos é totalmente diferente da nossa. Não tem carga hoje, tributária. Além de o empregado não paga nada. Não tem, exatamente. A empresa não paga nada para o governo. É sobre o consumo, não seria sobre a renda, no caso. Seria sobre o consumo, a necessidade dele. Porque não paga nada, não tem direitos trabalhistas, não tem nada. Sim. Até Previdência Social, você paga se você quiser. Você não é obrigado a pagar. Agora, se você não pagar, o azar é teu. Porque depois você também não vai ter benefício. Exatamente. O hospital nos Estados Unidos paga. Sim. Você paga porque senão não te atende. Atende naquelas câmaras de centrifugação.
Você tá entendendo? exato. Porque não é pior do que os nossos hospitais públicos aqui. Se você paga, você tem. Aqui, o empresário, além de arcar com os direitos trabalhistas, ele precisa arcar com uma carga tributária enorme. Terrível. Enorme. É difícil ser empresário no Brasil? Muito. Não, é a minha opinião pessoal agora, não legal, não por conta dos direitos trabalhistas, muito mais por conta da carga tributária. Muito mais e esses fatores aliados... O empregado custa quanto para a empresa? Mais de 100% carga tributária. Um empresário que é contratado para receber R$1.000, por conta da carga tributária, esse empregado chega para a empresa com um valor de R$1.700, R$1.800. Até mais. Se não mais. Sim. Eu sou muito apaixonado pela justiça americana. Eu advogo, sempre advoguei, agora eu parei, que eu me aposentei da advocacia. Na civil, na criminal, eu acho que não há razão de ficar esses daqui e dali. Pega o depoimento daqui, do interrogatório, depois não sei o quê, depois a contradita, depois não sei o quê. A justiça demora anos. Nos Estados Unidos, a coisa criminal é simples. Você foi preso, a polícia te comunica, envia de regra, demora 5 dias, você vai na presença do juiz. Ali ele vai te perguntar, você é culpado ou inocente? Porque se ele se declarar inocente, culpado ou ficar aprovado, ele vai ter uma série de benefícios, porque não está enganando a justiça. Mas você chega lá e fala, eu sou inocente, você é condenado, a tua carga vai ser maior. E depois dessa audiência preliminar, a audiência pergunta, debate, já resolve. Para resolver tudo em uma hora, 1 hora e pouco, o veredito já está dado, civil, inocente ou culpado. A pena vem depois. O juiz pode aplicar até demorar 6 meses. Mas se você for condenado, você já é preso. É mais ágil. Demora, em média, 2, 3 meses. Um grande júri, 2, 3 meses. Eu acho que a justiça no Brasil não pode continuar esse mar do sem fim, essa coisa que não tem fim. Ontem eu vi uma notícia que o Supremo adiou o julgamento da ação mais antiga do Brasil, que possui 115 anos, Bernardo. Um processo que tem 115 anos. Você imagina, o próprio autor desse processo... Já morreu faz muito tempo. A segunda geração dele já morreu. Talvez está com os netos, se não o tataraneto, né? Dependendo de quantos anos a pessoa tinha. Justiça? É complicado. Muito complicado. Não é justiça. Eu acho que a gente tem que ser bastante, porque a justiça, eu acho que para uma sociedade dar certo, a justiça é a coisa mais importante que existe. Mas uma justiça que julgue, que seja, infelizmente, não como está acontecendo com o nosso Supremo, que hoje eu acho que, na opinião de todo mundo, é o pior órgão que existe. A maioria das pessoas culpa o Supremo por esse pandemônio que está no Brasil. E, de certa forma, eu acredito que seja mesmo. Porque o que faz o Supremo? Nada. São uma série de condutas vergonhosas, temerárias que causam muita preocupação. Meu amigo, eu vou te pedir licença, Paulo. Nós vamos fazer um pequeno break, porque está na hora. Tá certo. Você está entendendo? Meus amigos, nós voltamos já. 1 minuto, nós já estamos de volta.
Eu falei que era rápido. Não foi nem 1 hora. Ah, não, foi 1 minuto. Ah, tá bom, então desculpa. Eu achei que tinha sido 1 hora. Olha. Bom, gente, vamos continuar esse bate-papo gostoso que eu estou aprendendo com você. Estou me dando ao luxo de ter um professor particular. Me fala uma coisa, essas mudanças que está havendo na Justiça do Trabalho, essa série de mudanças, você acha que favorece quem? O empregado ou o empregador? Ou ela está sendo justa? Eu acredito que assim, Bernardo, a reforma trabalhista, ela foi vendida para a sociedade como uma reforma pró-empresário. Ela foi vendida dessa forma, acredito que, Verdade. que tenha chegado a você assim, ao senhor assim. Mas na realidade, ela possui uma série de pontos que são verdadeiras cascas de banana para o empresário escorregar e cair. São pontos assim extremamente controvertidos, que causam lacunas nos entendimentos dos julgados e que vão ao judiciário para serem resolvidas ali na sentença, porque na própria lei existe uma lacuna muito difícil de se entender, de se resolver. Então eu acredito que, apesar dela ter sido vendida como uma reforma em favor dos empresários, eu acredito que ela foi uma reforma pontual, necessária e que precisa de muita atenção para ambos os lados. Eu vejo dessa forma a reforma. Uma atenção maior do juiz. Precisa de uma atenção maior do juiz. Porque com essa reforma caiu muito o número de ações, né, trabalhistas. Cerca de 40%. 40%. Cerca de 40%. Estava vendo o presidente do TRT. Do TST. TST. Do TST. Falando que um número impressionante de como diminuiu. Tem Nós um dado. Não sei quantos milhões de ações, hoje fala em 40% de queda. Exatamente. Tem um dado de junho de 2018. Agora eu não... Ainda não saiu nenhum dado oficial. Mas de junho de 2018... De junho de 2017, houve uma queda de 40% no número de reclamações trabalhistas. Justamente por aquilo que a gente já conversou. Hoje, antes de propor uma reclamação trabalhista, os advogados que militam pró-empregado estão tendo uma criteriosidade maior e uma análise maior para ver se realmente compensa a entrada desse processo. Eu tenho ouvido muito falar que hoje o advogado é responsável pela ação, tanto quanto ao cliente. Que se ele pedir excessivamente horas extras, tudo, ele é responsabilizado e pode ser processado. É fato isso? Eu nunca vi, Bernardo. Eu nunca vi isso acontecendo. Com toda certeza, na elaboração da peça... Tem que ter critério. O advogado precisa ter critério. E não pode mais ser abstrato. Porque senão acaba prejudicando o cliente que ele está representando. Né? O advogado ele não é um fim, ele é um meio para se conseguir uma prestação jurisdicional. E ele está ali representando o direito de outrem, não está representando um direito próprio. Então, precisa tomar cuidado. Precisa haver um pouco de honestidade do advogado estudar também. E haver honestidade. Para a gente não cair em uma situação de uma fábrica de reclamações trabalhistas em massa, em que é um verdadeiro vai que dá. Ele é advogado trabalhista, ele fala, Justiça do Trabalho é uma fábrica de pão. Aquilo sai de fornada. E parece que hoje está caindo isso. Sim. Você está entendendo? Não é mais uma fábrica. Praticamente o advogado tinha no computador pronto, ele só mudava o nome, tudo igual, aquele monte de hora extra, monte de direito. Não tinha obrigação nenhuma de provar nada. E parece que hoje o critério está mudando. O advogado é responsável por aquilo que ele pede. Eu costumo falar, e ouvi muitos dos meus amigos advogados trabalhistas, que a Justiça do Trabalho ela está se especializando cada dia mais pela atuação do advogado. O direito do trabalho não comporta mais a atuação de advogado curioso. Concordo, eu acho que isso é o mais importante.
começa a ser mais respeitada a justiça do trabalho. Sim, exatamente. Começa a ser Exatamente. mais respeitada. Hoje a pessoa não sai, porque há uns tempos atrás eu via muito por causa de televisão, essas coisas. O cara entrava, trabalhava 6 meses na empresa, 6, 7 meses, ele já ia no advogado já preparar, saía da empresa, arrumava qualquer coisa e ainda ganhava os direitos. Acho que tem que ser justo, tem que ser equânime, tanto para o empregado quanto para o empregador. Tem que haver a distribuição de responsabilidade. Se eu sou empresário, eu não paguei, eu faltei com os direitos, eu tenho que pagar. Sim. Ainda que o empregado tenha trabalhado 6 meses. Se tem direitos que não recebeu... Ele tem direito a receber. Mas não inventar uma demanda, né? Em que ele claramente não me deu possui... uma petição, um advogado, uma reclamação trabalhista verdadeira. O cara trabalhou 3 meses na empresa. Ele entrou pedindo 1.000 horas extras. Ele 3 tinha uma máquina do meses? tempo, ele Não, trabalhou ele trabalhava mais de 30 3 horas meses. por dia. Ele trabalhava mais de 30 horas por dia. Você ter 1.000 horas extras dentro em 3 meses. Talvez esse seja o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Você tá entendendo? A pessoa ali não se atentou, né? Tem que haver critério. Eu acho, como advogado, o advogado tem que ser responsável por aquilo que ele escreve. Tem que ser responsável pelo que ele pede. E não é a que se ferre. Com toda certeza. Não é assim desse jeito que eu acho. Com toda certeza. Como uma empresa, o que ela pode fazer para não ser processada na Justiça do Trabalho? Eu acredito que é assim, Bernardo. Não ser processada, esse ponto é muito difícil. Afinal, existe livre acesso ao judiciário para quem quer demandar. Claro. Mas eu acredito que a empresa que investe em organização e em prevenção, ela potencializa e muito a sua chance de não ser processada na Justiça do Trabalho, e ela potencializa aquilo que ela deixa de gastar por falta de uma boa assessoria. Então, eu acredito que investindo em organização e uma boa assessoria, uma assessoria especializada, porque como nós já falamos, o direito do trabalho, o direito tributário, o direito civil, não são assuntos para curiosos, são assuntos para especialistas. E a empresa investindo nesses pontos, ela acaba tendo a oportunidade de focar naquilo que realmente interessa para ela, que é a atividade comercial, Claro. Correto? E lógico, ainda assim, tendo tudo isso, caso ela seja processada, ela também potencializa e muito a chance dela ganhar o processo. O que, na sua opinião, você acha que a Justiça do Trabalho, o processamento da Justiça do Trabalho é bom? É burocrático demais? Ou ruim demais? Na sua opinião, o dia a dia da Justiça do Trabalho, da reclamação, como que você vê? Eu acho que nos últimos anos nós tivemos uma melhora muito grande na eficiência da Justiça do Trabalho. Quando eu comecei a entrar no mundo jurídico, em que o processo ainda era físico, em que os procedimentos eram muito mais analógicos do que Total. digitais, nós víamos uma maior lentidão, uma maior empurrar a coisa com a barriga. Eu acho que hoje em dia, com o processo eletrônico, nós temos uma agilidade e uma eficiência muito maior na Justiça do Trabalho, que costuma ser uma justiça mais célere do que a justiça comum. Eu avalio a Justiça do Trabalho como uma justiça especializada muito boa, na minha concepção, e tendo com base assim o trabalho de outros colegas meus, de outros colegas que eu tenho e que militam em outras áreas. Eu gosto, tenho muito prazer em militar na Justiça do Trabalho. E o empenho dos juízes? Você acha que hoje o juiz se empenha, procura ultrapassar até a normalidade para dar uma boa sentença? Ou está meio carregado como era antigamente?
Eu acho que tem dos dois lados. Eu acho que eu digo assim, de um modo geral, aqui, como você vê? Porque teve um de um tempo modo que os geral, juízes davam sentença sem nem ler o processo. isso é verdade. Isso é verdade. Eu acredito que hoje em dia, Os juízes pelo estão menos mais na comprometidos. Justiça do Trabalho, os juízes estão mais comprometidos. Eu avalio o quadro geral dos magistrados na Justiça do Trabalho como bons juízes, ótimos juízes, excelentes juízes. Eu vejo como minoria os juízes que são arbitrários, os juízes que não leem o processo. Hoje eu tenho uma percepção que esses são minoria e que a maioria está empenhada em melhorar. Como você está vendo os cartórios hoje, depois da digitalização? Porque antes era um Deus nos acuda. Você ficava na fila para ver o processo, os cartorários não tinham boa vontade, era uma coisa horrível. E hoje, como é que está a coisa? Ainda tem muito o que melhorar, né, Bernardo? Principalmente no quesito diligência do pessoal, do cartório. Mas também melhorou muito. O processo judicial caiu muito bem na Justiça do Trabalho. Isso tornou a coisa mais célere, mais fácil. Mas, claro, com isso também surgiram novos problemas. Por exemplo, às vezes o sistema tem indisponibilidades absurdas e nós ficamos igual loucos ali, pensando em como protocolar um prazo, como vou entrar com essa ação. Boa pergunta. E o negócio de prazo? Eu não acompanho, não parei de advogar, se bem que a justiça criminal nunca foi igual à trabalhista. Tá? Como é que está o negócio? Cai o sistema às 6 horas da tarde? Se você não conseguir protocolar, como é que funciona a coisa? Costuma cair. Vira e mexe, o sistema tem algumas indisponibilidades. E quando é final de prazo, como é que você faz? Mas o TRT é responsável, geralmente, quando acontece essas indisponibilidades, ele emite portarias, certidões de indisponibilidade do sistema naquele dia, e o prazo é suspenso e você pode protocolar no dia seguinte. Isso. E o TRT faz direito? O TRT faz. Você pode ligar no sistema é o PJE, né? Processo Judicial Eletrônico. Você liga na ouvidoria do PJE, você explica que o sistema está indisponível. Muitas vezes, quando você liga, já tem uma mensagem automática avisando que foi suspenso o prazo. Que os prazos estão suspensos ou que há indisponibilidade para aguardar algum tempo para ver se o sistema volta a funcionar. Mas nas indisponibilidades que eu acompanho, tem uma certidão, os prazos ficam suspensos. Bom, você é otimista em relação a um aperfeiçoamento da Justiça do Trabalho mais do que o atual hoje? Muita reforma ainda virão? Com toda certeza. Melhorar? Com toda certeza, Bernardo. Eu acredito que o judiciário, como meio para se operar o direito, a dar provimento ao direito, ele precisa acompanhar as mudanças da própria sociedade. Porque o que não é o direito, senão um reflexo da própria sociedade. Conforme a sociedade ela evolui, o direito evolui junto com ela. Precisa evoluir, né? Senão, nós ficamos em um sistema completamente estagnado, em que não há, na forma da lei, previsões de determinadas situações que são, de repente, corriqueiras. Eu já falei meio en passant. Eu acho que a justiça mudou muito quando ela deixou de ser processo e passou a ser digital. Hoje a facilidade, eu vejo no civil, no criminal, eu não sou trabalhista, hoje não se vai mais no fórum. Você vê do computador do escritório, você vê tudo que está acontecendo no processo. Você não precisa lá ficar 1 hora no balcão brigando para ser atendido, para saber o andamento do processo. Eu acho isso uma coisa maravilhosa. Te digo, do meu maior palmatório, eu fui muito cético em relação a isso, porque eu achava que no futuro ia ser uma maravilha. Mas, naquele momento, eu não acreditava no funcionamento da justiça. Mas, para minha sorte, para minha alegria, está sendo um sucesso o processo não físico, mas o processo digital. É uma maravilha para o advogado. Hoje é incrível. Antigamente,
Eu fui muitas vezes para Brasília para impetrar um habeas corpus com pedido liminar. Hoje não tem mais viagem. Eu da minha mesma, meu Entra no computador, eu mando sistema. o processo para Brasília com a Exatamente. mesma eficiência do que se eu fosse no balcão distribuir, como eu fui muitas vezes. Tô falando de não sair do escritório. Eu também peguei essa época. Você pegou também? De ir até o fórum protocolar, de ir até os centros de distribuição. Eu peguei o final, mas eu peguei. É milagroso. Vou dizer uma coisa que me impressiona demais na justiça. Existia o terceiro de boa-fé. Você não tinha informações. Você não pode ir até Ribeirão Preto e imaginar que o cara pode para ir em Ribeirão Preto para ver se tem um processo de penhora, uma ação trabalhista que pode gerar. Você comprava um imóvel, você se dava mal. Hoje, meu amigo, você faz assim, você vê no Brasil inteiro se tem ou não tem. Eu acho que não existe mais terceiro de boa-fé na justiça, porque ou você olhou ou você não olhou. Porque você pega do Brasil todo, lá do Amazonas, que está acontecendo, você vê aqui na hora, no teu escritório, na Você hora, sabe. se está havendo algum processo trabalhista no Amazonas. Isso é uma coisa fantástica. Demorou no Brasil, mas chegou. Porque nos Estados Unidos era assim, você... Na hora. Na hora já, Na hora. já conseguia ter conhecimento. Na hora. Né? Tudo digital. Bernardo, uma coisa importante, você tocou nesse assunto, é uma dúvida de muitos trabalhadores. Se pela internet você consegue descobrir se há um processo trabalhista que aquele trabalhador move contra a empresa. Isso é impossível de acontecer no site dos TRTs. É impossível você descobrir com o nome, com a documentação do trabalhador, se ele move algum processo trabalhista. Até por uma questão de segurança, até por uma questão realmente ali de proteção. Com o nome da empresa, com o CNPJ da empresa, você consegue descobrir quais processos essa empresa tem. Mas com o documento do trabalhador, você não consegue. Eu acho que o Brasil está sofrendo, graças a Deus, uma metamorfose muito grande. Eu, com todos os momentos céticos que eu tive em relação à justiça, hoje eu sou o primeiro a fazer assim, que está mudando, tanto a justiça do trabalho, a justiça civil, a criminal. Eu acho isso fantástico, a tributária, os fóruns tributários hoje está uma maravilha, está funcionando, que é uma beleza. Então eu digo, parabéns à justiça. Se há erros, ainda serão consertados. Mas é muito legal. Sempre tem o que melhorar, né? Sempre tem o que melhorar. Eu queria te perguntar, você quer falar alguma coisa? Infelizmente a televisão é muito chata. Bateu o horário, se você continuar falando, a técnica corta. E eu falo bastante, então mas é muito isso gostoso. é complicado. Está sendo muito agradável. Também gostei muito, tá também estou gostando muito. muito. Você tem algum recado que você gostaria de dar, falar alguma coisa sobre você, deixar teu telefone, deixar teu e-mail que as pessoas possam te contatar? Eu sei que muita gente vai te contatar. Que bom, assim espero. Você quer falar alguma coisa para o povo, alguma coisa? O meu recado que eu gostaria de dar é para as pequenas e para as médias empresas investirem em assessoria jurídica. A assessoria jurídica, ela não... Posso? Deve? Eu me enrolei. Não pode, deve. Aí Pode corta falar? depois, né? Não, tá. falar o quê? Dá para cortar. Pode falar à vontade, tranquilo. O meu recado é para as pequenas e médias empresas que pensam que uma assessoria jurídica demanda um alto custo. Hoje, no mercado, você encontra planos de assessoria dos mais variados valores. E, com certeza, existe um que cabe para a sua empresa. E ao empregado, que ele busque também descobrir acerca dos direitos dele. Porque existe também a ignorância Claro. de saber que a Claro. pessoa possui aquilo. E conversando com um profissional que analisa a situação, ele consegue extrair isso que ele está buscando, isso que é um direito e que ele pode vir a demandar.
Então esse, eu acredito que é o meu recado. O meu telefone para contato é o 996525186. Repete. 996525186. DDD 11. O meu e-mail é paulo@fontanemaia.com.br e o telefone fixo é 5063-3571. Havendo qualquer dúvida, qualquer necessidade, me coloco totalmente à disposição do telespectador. Gente, eu falo uma coisa, esse cara é fera como advogado, viu? Ele não é bom não, pega ele pelo contrário, não, viu, com parte contrária. O cara é fera. Atrás desse rosto jovem, tudo, tem uma máquina de fazer o direito de se exercitar. Paulo, foi um prazer muito grande te conhecer, foi um prazer muito grande poder te entrevistar. Quero lhe agradecer por ter vindo aos estúdios da BCC Television e poder conceder essa entrevista. Foi um prazer muito grande estar aqui. Muito obrigado também. Gente, o programa acabou porque terminou. E terminou, eu vou embora. Agora, não vou embora sem agradecer para os meus amigos do Canadá, dos Estados Unidos, a grande colônia de brasileiros que tem lá, que nos assiste. Nós sabemos o quanto que chega de e-mails de Nova York, de Miami, de São Francisco. É muito gostoso ter vocês, meus amigos. É muito... Continue com a gente, continue participando. Muito obrigado. Gente, eu estou indo embora. O programa acabou. Beijo.